Noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de quinta com conteúdo de primeira aqui do Help Juris. E hoje, se você quer entender como funciona arquivamento, desarquivamento, quais são as custas incidentes no TJRJ, você precisa ficar até o final dessa live, porque hoje eu vou te dar dicas essenciais para que você possa acelerar muito esse seu pedido de desarquivamento, entender como tudo isso acontece, quais são os trâmites, principalmente quais são as custas, quando é que você precisa pagar, quando não precisa. Então fica comigo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa valiosa hoje para os seus processos. Seja muito bem-vindo, Dr. Passos, doutora Arilma, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de estar recebendo vocês por aqui. E hoje, esse nosso tema é um tema que às vezes deixa muito advogado, especialmente muita parte, de cabelo em pé. Por quê? Eu sinto que muitos ficam assim desorientados, sem entender por que alguns arquivamentos acontecem, tá? E existem muitas situações em que o tribunal prevê a possibilidade dos processos serem arquivados momentaneamente. Só que aí o advogado às vezes não tem esse conhecimento, não sabe qual é o trâmite e fica desesperado porque foi ver o processo e verificou lá no sistema que o processo estava arquivado. E falou, meu Deus, como chega esse tipo de atendimento pra gente? E fala, Daphne, que loucura, o meu processo foi arquivado, como assim? O processo ainda está em andamento, eu ainda tenho um acordo que está sendo cumprido. Ou então, eu ainda estou tentando fazer a execução dessa parte. Por que isso foi para o arquivo? Então, hoje, eu vou te dar, né, essa visão panorâmica para você entender o porquê desses arquivamentos e principalmente para você agilizar os desarquivamentos, tá? Vamos lá. Primeira coisa, teve uma mudança bem substancial no Código de Normas da Corregedoria. Bom dia, ó, gente, eu tô no dia ainda, né? Tô louca. Boa noite, doutor Clóvis, doutora Jaque, sejam bem-vindos. Houve uma mudança substancial no Código de Normas da Corregedoria, que é o código que rege, assim, todo o trabalho interno do tribunal, né? E antes, tudo que era tido como arquivo provisório, agora virou tudo arquivo definitivo. A única diferença é que esse arquivo, que antes era um arquivo provisório, agora se tornou simplesmente um arquivo sem baixa. Daphne, quando que o meu processo vai ser arquivado desse jeito? E mais, você não precisa nem ser intimado para esse tipo de arquivo. Olha que loucura. O cartório tem a autorização do Código de Normas para simplesmente remeter o seu processo para o arquivo sem dar baixa em situações específicas. Não precisa nem de determinação judicial. Não precisa nada. Ele está naquela situação, ele pode ser remetido para o arquivo sem a baixa. São algumas situações, por exemplo, inventário que está sem andamento há mais de 30 dias, execuções em que até o momento estão frustradas, o exequente não está localizando bens do executado, então esse processo está ali também, já teve suspensão, já ficou ali paralisado, teve a execução dele suspensa por não ter sido localizados bens. E tem várias outras situações que autorizam, tá, esse arquivamento. Se você depois tiver o interesse, o artigo que traz isso aqui no Código de Normas, eu estou até com ele aberto aqui, é o artigo, deixa eu chegar aqui no começo dele, para eu falar para vocês. É o artigo 198,
tá? Do Código de Normas, parte judicial. E aí é o seguinte, Daphne, beleza. Meu processo, então, era uma situação dessa, quer ver, um acordo que tem um prazo de mais de 1 ano para ser cumprido, isso acontece muito, né? De acordos que são formulados, às vezes em audiência, que vai ser parcelado. Doutor João, boa noite, seja bem-vindo. E aí, se isso acontece, o que você vai poder fazer? Você vai poder, se acaso, por exemplo, uma execução, agora você soube, descobriu que aquele réu agora tem algum bem para ser penhorado e o seu processo está lá nesse arquivo. Você precisa fazer o desarquivamento. E o desarquivamento, quando você não é beneficiário de gratuidade de justiça, você, no caso, seu cliente, não é beneficiário de gratuidade de justiça, você precisa recolher as custas desse desarquivamento. E olha só que legal, para quem às vezes não tem muita prática, vocês vão gostar muito de saber dessa informação. Quando você paga a grege do desarquivamento, o desarquivamento é automático. Automático pelo sistema. Então, o que você tem que fazer no caso de desarquivamento? Vai lá, corre, gera a grege e paga essa grege. Porque uma situação como essa, de uma execução, que você de repente descobriu algum bem para ser penhorado, você vai precisar ser rápido. Esse processo precisa voltar o quanto antes para a serventia, né? Para o acervo da serventia, para que ele possa ser movimentado, o juiz apreciar o seu pedido de uma nova penhora, enfim. Então, pague essa grege o quanto antes. E se você não sabe, um processo eletrônico hoje, o desarquivamento dele, está custando R$ 69,09, tá? É o que você vai pagar aí nessa grege de desarquivamento. Quando você entra lá no site do tribunal e que você gera a guia do desarquivamento e o processo é eletrônico, esses dados, né, esses valores, eles já vêm automaticamente preenchidos. Então você não precisa ficar preocupada com isso, porque vem lá o valor preenchidinho e você vai só pagar essa grege. Pagou a grege, o desarquivamento vem automaticamente. E aí você faz o quê? Já peticiona no processo, fazendo o pedido do desarquivamento, tá? É importante que tenha a sua petição com o pedido do desarquivamento e já com o pedido de movimentação do processo, o pedido pertinente ali no seu caso. Então, o que eu quero te dar aqui, doutora, é esse pulo do gato. Você adianta o pagamento das custas, mas já vai fazendo essa petição, pedindo o desarquivamento e já pedindo o andamento do processo. Quer saber o que é mais comum? O que eu mais vejo no dia a dia? Eu vou te contar. São processos em que o advogado faz o pagamento da greve, peticiona pedindo o desarquivamento, mas não faz o requerimento que ele pretende ali naquela ação. E aí, quando o cartório passa por aquele processo, ele faz um ato originatório, determinando, né, que o requerente faça o seu pedido e tal no prazo de 5 dias, sob pena de retorno ao arquivo. E vocês acham que é pouco comum esses processos voltarem para o arquivo? Não é não, é muito comum. Às vezes 5 dias não é suficiente, o advogado se perde, não faz o requerimento, esse processo volta para o arquivo e aí você tem que pagar uma nova grege para ser desarquivado depois. Então eu sempre falo, economiza aí nessa petição, né? É um caso que é importante você economizar em número de petições e já faz o pedido de desarquivamento com o pedido que você quer de movimentação, de andamento nesse processo. E aí eu falei para vocês que as custas são fixas, mas se o processo for eletrônico. Por quê? Se o processo for físico, aí você vai ter que fazer uma análise importante. Eu tô aqui com essa grege até aberta para falar para vocês qual o valor mínimo que você vai recolher quando seu processo é físico, tá? Infelizmente, gente, ainda acontece de ter bastante processo eletrônico, processo físico, né, que precisa ser desarquivado. Isso acontece demais com inventários.
às vezes é um inventário antigo, anterior a 2015, quando aconteceu, né, a transformação completa do tribunal em eletrônico, quase que completa, ficaram poucas serventias sem ser híbridas, né? Mas de lá para cá, pode ser que seu processo seja anterior a isso, e aí você ainda vai pedir um desarquivamento, esse processo é físico. E no mínimo vai ser, nossa, tô cegueta aqui, ó. No mínimo, o valor dessa greve vai ser R$ 155,90. R$ 155,90. Por quê? O que que muda do desarquivamento do eletrônico para o desarquivamento físico? Um negócio que se chama porte de remessa e retorno. E é muito simples, pra vocês entenderem. Esse processo, quando ele é físico, ele é arquivado lá no arquivo geral, que fica na capital. Então, se você não está no Rio de Janeiro, né, você está em qualquer outra comarca do estado, o seu processo vai ter que viajar do arquivo geral até a serventia de origem. Então, você paga o malote, tá? Esse valor de porte de remessa e retorno nada mais é que o valor do malote do seu processo vir lá do arquivo geral para a serventia de origem. E qual que é esse valor? R$ 36,35 por cada volume do processo. Por isso que eu te falei que essa greve, ela não tem valor fixo, tá? Você vai recolher aí de acordo com o número de volumes desse processo. Cada volume normalmente tem 200 folhas, né? E aí, como é que você pode saber quantos são os volumes desse processo? Tem algumas dicas, tá? Que você pode se adiantar para que você não dê nenhum susto no seu cliente. Acontece, tá? De ser processo muito grande. Se o seu processo tiver 10 volumes, um processo bem grande, vira R$ 363,50 só de porte de remessa e retorno. Então é bom que você saiba disso. Daphne, como é que eu faço para saber quantos volumes tem o processo? Tem uma diquinha infalível. Você pode dar uma olhada pelo sistema, tá? Que você tem, a qual você tem acesso aí a consulta mesmo processual lá no site do tribunal, e você verificar se teve algum movimento nos últimos movimentos ali de remessa até o próprio arquivamento. Normalmente consta ali o número de volumes. Então essa é uma forma de você saber. Mas se de tudo não tiver ali, né, para você consultar, saiba que você será intimado para complementar essas custas, caso chegue lá na serventia, eles vão ver, né, vão fazer a conferência do que você recolheu de custas desse desarquivamento, e aí, se precisar, eles vão te intimar para fazer essa complementação. Mas tudo isso acaba levando tempo do seu processo, que é o que você não quer. Muitas vezes você está desarquivando esse processo que ficou um tempão lá para finalmente resolver aquela situação, para finalmente dar andamento naquilo, e você já tem um entrave de custas logo no começo. Então, doutora, é muito importante entender sobre custas. Não só sobre custas, mas sobre os trâmites, né? Quais são os trâmites legais, os trâmites do tribunal? Porque quando você conhece sobre isso, quando você entende como as coisas funcionam, quais são as regras do jogo, você joga de acordo com as regras. E todos que jogam de acordo com as regras ganham muito tempo. Você só tem a ganhar quando você conhece as regras do jogo. Hoje, de manhã, eu tive um plantão de dúvidas com os meus alunos, né, do método Help Juris, e uma das alunas depois postou uma coisa que para mim foi muito importante ler aquilo, ouvir aquilo, que foi o seguinte: estou aqui, hoje de manhã teve aula, e eu estou aqui me especializando, aprendendo sobre custas, porque é só aprendendo que a gente oferece um trabalho eficiente, com mais eficiência. E é isso, doutora. Conhecimento
é o que te propicia oferecer um serviço de excelência com eficiência para o seu cliente. Quando você sabe algo simples, como que eu estou te ensinando aqui, da questão de desarquivamento, você já faz com que o seu processo ganhe muito tempo. E aí eu quero te contar uma coisa muito importante para te fazer ganhar tempo também, porque eu quero te ajudar aqui no Help Juris, tá? Aqui no Help Juris eu ajudo você, advogado, a acelerar pelo menos 12 meses, tá? Ganhar pelo menos 12 meses nas suas ações, dominando as custas. E quando não tem custas, Daphne, o que eu faço? Como é que eu faço esse desarquivamento se o meu cliente tiver gratuidade de justiça? Muito importante que você saiba disso. Quando o seu cliente tiver gratuidade, você vai peticionar, pedindo o desarquivamento, informando que a parte é beneficiária de gratuidade e você vai entrar em contato com a serventia. É muito importante que você faça esse contato. Vai fazer lá um balcão virtual e falar, olha só, acabei de fazer um requerimento de desarquivamento no processo número tal. Por que eu estou te falando isso? Lembra que eu te falei que quando você paga GRERG, o desarquivamento é automático? Quando não tem GRERG, você não pagou nada, essa petição que você entrou é como se ela ficasse num limbo. A gente não consegue visualizar essa petição, ela não vem nenhuma mensagem para a gente no sistema de que exista essa pendência, de que exista um pedido de desarquivamento a ser, atendido, a ser realizado. Então é muito importante que você entre em contato. Como a gente vê processos que têm pedido de desarquivamento realizado pelo advogado e que depois de meses ele entra em contato falando, olha só, eu pedi o desarquivamento e até hoje não fui atendido. Por isso, doutora, que você não foi atendido. Porque se você não pagou uma GRERG, você precisa entrar em contato com a serventia e informar que você pediu esse desarquivamento. Teve até uma situação, dessa aluna até que eu te contei hoje, que ela tá aprendendo sobre isso. Ah, Ellen, doutora Lúcia, tô contando essa história, doutora Lúcia, tudo bem? Tô contando exatamente sua história. O que aconteceu? Ela tá com um processo que ela precisa desarquivar. E a cliente dela tinha gratuidade de justiça no processo. Até aí tudo ok. E eu, inclusive, falei isso pra ela. Doutora Lúcia, se precisar desarquivar, faz a petição e entra em contato com a serventia. Ela falou, Daphne, eu já até paguei a GRERG. Por quê? Para poder agilizar. Porque quando você paga essa GRERG, é automático. E o processo eletrônico, o que acontece? Ele automaticamente retorna ao acervo da serventia. O processo físico ainda vai levar alguns dias, porque ele vai fazer aquele caminho, aquela viagem que eu te contei, do arquivo central até a vara de origem. Mas o processo eletrônico, ele está na nuvem, então ele volta ao acervo. Então é muito mais rápido. Se você tem uma situação de urgência, como era o caso da cliente da doutora Lúcia, era uma situação urgente, que ela precisava de uma medida urgente, ela foi e recolheu a GRERG e resolveu a questão. Então, você saber esse assunto, você entender como funciona, faz com que você ganhe muito tempo de processo, tá? E não se assuste com esses arquivamentos sem baixa, porque esses arquivamentos são normais, tá? Como eu te falei desses casos de inventário que estão sem andamento há bastante tempo, passou de 30 dias sem andamento, o cartório já é autorizado a fazer esse arquivamento. Ele não só é autorizado, tá? É mais que isso. Existe uma determinação do tribunal para que a gente remeta esses processos que estão, vamos colocar, temporariamente em suspenso, porque eles estão ali aguardando alguma situação. Por exemplo, se você tiver uma ação que está aguardando aí o julgamento, ele está na pendência do julgamento de outra demanda. Essa é uma situação em que o processo vai para o arquivo também.
mas é um arquivo sem baixa, tá? Isso significa o quê? Primeiro, que a serventia, a cada 1 ano, mais ou menos, ela vai fazer, né, um levantamento desses processos e ver quais precisam ser retornados ao acervo e dar andamento. E se você, né, teve uma situação que já precisou de andamento antes desse processo, você já vai poder fazer o requerimento do desarquivamento. Então, não perca tempo reclamando, fazendo a ouvidoria, porque seu processo foi para o arquivo, doutor, doutora. Isso é o que está previsto, como eu te falei, artigo 198, lá do Código de Normas da Corregedoria. Essa é a previsão legal para esse arquivamento sem baixa, tá? É para você ficar ligadinho, ligadinha aí, não perder tempo com isso e ganhar muito tempo aí na tramitação das suas ações. Se você já faz logo o seu pedido, você vai ganhar muito tempo. Se você quer entender muito mais sobre como funciona toda essa questão de custas, tudo que você pode fazer para agilizar as suas ações, para ganhar tempo nas suas ações, para você se adiantar, fica ligadinho aqui no Help Juris, porque todo dia eu trago conteúdo novo, conteúdo de qualidade para que você aprenda sobre as custas processuais. E eu sei que a maioria dos advogados tem esse assunto das custas como um calcanhar de Aquiles. Tem isso como um dos maiores problemas da sua atuação. Então, doutor, doutora, eu quero poder, aqui no Help Juris, te ajudar a transformar essa situação. Eu não quero mais que isso seja um grande problema para você. Doutora Érica, boa noite, tudo bem? Então é muito importante. Eu não quero mais que isso seja um problema para você. Eu quero que você consiga dominar esse assunto e que ele seja um grande auxiliar seu. Eu digo que as custas processuais, elas podem ser uma grande ferramenta para o advogado que as domina. Porque quando você sabe exatamente quando você precisa se adiantar, quando você sabe exatamente, como é nesse caso do desarquivamento, vale a pena eu me adiantar? Não vale a pena eu me adiantar? Como é que eu faço esse requerimento? Isso tem tudo a ver com as custas. Você utiliza isso a seu favor para que você tenha os processos com um trâmite muito mais eficiente, tá? Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje. Essa live fica gravada. Se você quer entender mais sobre desarquivamento, sobre essa questão toda do arquivamento sem, né, a baixa, que é aí um susto às vezes para muitos advogados, essa live vai ficar salva. Fica tranquila, doutora Brenda, todo mundo que entrou agora pode voltar e assistir do começo. Tá? É uma live mais curta mesmo, porque é direto ao ponto, te contando o que você precisa saber sobre o assunto para você agilizar os seus desarquivamentos. E a gente se vê por aqui, tá? Todo dia tem conteúdo novo e toda quinta a gente tá aqui nessa live especial com vocês. Um beijo, até mais!